terça-feira, 26 de agosto, 19 horas. E aqui choveu o dia inteiro, desde a madrugada. Assim, ó, agora, primeira hora desde a madrugada, 19 horas, que a chuva deu uma parada. O dia inteiro, água, 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 água. Por isso, eu sempre digo para vocês que Santa Catarina é o pior clima do universo. E daí, hoje de tarde, eu vi aí uma postagem nas redes sociais que Santa Catarina teve o pior inverno dos últimos, acredito, 25 anos. Mentira, eu já digo para vocês, pura mentira. Eu, há 10 anos em Santa Catarina, eu já peguei uns 3 pior do que esse. Pior em termos de frio. Eu tô com uma sombrinha aqui, ó. Eu tô com uma sombrinha e um pão ali. Eu fui buscar um pão pra mim, que eu passei o dia inteiro sem comer. Pra não mentir, eu comi umas balas de banana que eu tinha lá. Não dava pra sair pra trabalhar de moto, né? Não tinha como. E isso que eu disse, né? Chuva, eu levo passageiro e tal. Eu digo, cara, é só pra eu me estressar, acabar me acidentando, né? Eles já não enxergam nada aqui no trânsito quando o tempo... Um cara aqui, um nóia. Eu falo pra vocês, aqui tem nóia, tem que estar olhando pra trás por causa desses nóia. O cara vendo que eu tava gravando um vídeo, o cara, tio, vai pra puta que pariu, sabe? Esses nóia é dose, cara, é dose. É o que só tem, o que mais tem aqui em Santa Catarina. Tá começando a chover de novo, tá? O celular acho que não vai pegar aqui os pingos caindo. Começou a chover, deu só uma pausinha pra mim ir na padaria, cara. E já começou a chover e daqui a pouco essa chuva fica forte. Então eu quero gravar logo. E eu pensei assim, acredito que ontem eu já não coloquei vídeo e eu não queria, né, parar. Eu quero insistir aqui postando as coisas que eu tenho vontade. E hoje, como eu fiquei o dia inteiro sem sair de casa, eu não tive que inventar o que fazer. Eu tinha coisas para fazer, fiz as minhas coisas que eu tinha para fazer dentro de casa, e anotações e coisas do tipo, e anúncios nas redes sociais e tal, coisas bem pessoais. E daí depois, no meio da tarde, eu cheguei a pensar em sair. Eu digo, cara, não vai pra rua, não vai, que é roubada, sabe? Tu só vai te estressar, vai pegar chuva, né? É o que eu disse para vocês, aqui eles não enxergam no trânsito, aqui eles não enxergam nem com tempo bom, com os vidros embaçados e água nos vidros e eles tudo cegueta, não é acidente na certa. São ruins de roda, o pessoal aqui é ruim de roda e de direção. Daí assim, ó, lá pelas tantas, eu pensei, cara, já tinha feito muita coisa na internet. Eu pensei, cara, vou assistir um filme. E se eu contar para vocês, eu era o cara que... Eu não sei se poderia dizer que eu era cinéfilo. Eu era assistidor de filmes. Eu era um assistidor de filmes. Na televisão, quando tinha aqueles filmes melhores, que eram grandes filmes de sucesso e tal, aqueles que dava para ver. E mais o cinema. Eu ia muito em cinema, né? E eu fui aquele cara que viu os filmes do Rock, do Sylvester Stallone, Mad Max com Mel Gibson, todos os filmes clássicos dos anos final dos 70, início dos 80 e até o fim dos 80, eu ainda ia em cinema.
E eu era um cara que ia bastante, eu ia bastante em cinema. E ainda tive ali na época que eu morei em Portugal, na Itália eu mal dominava o italiano, mas em Portugal eu ainda assisti filmes, né, no português de Portugal, dublados no português de Portugal. Daí o cara ia, o gajo ia, e a rapariga disse isso, é assim, tu vai para Portugal, é assim, o gajo, a rapariga, o puto é as crianças. Se vocês sabiam dessa? Puto é criança em Portugal. Os putos. Criança pequena é os putos. Então tu vai assistir um filme em Portugal. No meio do filme, o filme pausa. Ainda era na época dos rolos de filme, então tu pensava assim, arrebentou a fita. As fitas antigamente às vezes arrebentavam, né? E tu pensava, arrebentou a fita. Não, eles acendiam todas as luzes do cinema, o pessoal ia no banheiro, que é a casa de banho, todo mundo ia na casa de banho, ia tomar uma bica, que é o café, né, um cafezinho, comprar lá uma bala, não sei o que, ficava 15 minutos parado. E todo mundo levantava e saía da sala. A primeira vez nós levamos um susto mesmo, porque ninguém tinha nos contado que cinema em Portugal era assim. E fora as legendas no português de Portugal, né? Os putos, né? A rapariga, o gajo, né? E por aí vai, muita coisa diferente no português de lá. Mas até ali, eu me lembro dessa época, Ghost, né? Ghost, que foi um grande sucesso, eu vi em Portugal, saiu em 90, 89, e teve alguns outros clássicos aí que eu não me lembro agora. Só que depois, quando eu volto ao Brasil, eu nunca mais assisto cinema, e muito menos filmes na televisão, um que outro quando dava, mas nunca mais vou ao cinema, eu parei. E sei lá, foi da vida, a vida desestruturada de uma maneira que não me permitiu, até não é que eu não quis, não me permitiu mais ver os filmes como eu gostava. E hoje, quando eu vi o filme, eu vi num canal que indica filmes e tal, filmes no YouTube, ele indicou um filme... Ai, como é que é o nome do filme? Ai, não sei do medo. Ah, agora me fugiu. Eu até tinha voltado ali na legenda do filme para ver o nome do filme. Eu não sei o que do medo. Mas é assim, ó. Depois em outro vídeo eu falo para vocês, se vocês continuarem me assistindo. E o filme até foi anunciado como terror, suspense, e não tem nada disso. O filme é um thriller psicológico. E assim, ó, o que pega pesado no filme? O filme até mistura fantasia, como uma pessoa que já morreu e tal, seria o espírito da pessoa. Então, tipo assim, né? Tem isso de ter fantasia no meio da história. Mas o que pega pesado é que tem personagens que estão com dúvidas, as pessoas têm dúvidas sobre a sanidade mental delas. E eu vou contar um filme, felizmente eu estou num momento melhor da minha vida e tudo, e até consegui assistir o filme. Mas eu vou te dizer assim, ó, quem não está legal nas suas questões emocionais, não é um filme bom. Pai, eu tinha que descobrir qual é o nome do filme. Ah, não sei o que do medo, não consigo lembrar o nome do filme. E é com a Halle Berry, tá? Vocês procuram que vai aparecer. E daí contar para vocês, quando eu digo que eu já tive uma vida tão maluca, tão fora da casinha mesmo, tá? Que o meu ex-genitor, eu já não digo nem a palavra principal, que fará genitor sem ter ex na frente. Meu ex-genitor. Um cara que hoje eu considero um cara muito complicado, mas na época até nem tanto. E esse meu ex-genitor foi diagnosticado como se fosse mal de Alzheimer. Isto
em 1990. Vocês pensam assim, ah, todo mundo sabe o que é o Alzheimer e tal. Aí, chovendo. Aí a chuva já apertou. Só que em 89, 90, nem se falava em Alzheimer. Ninguém sabia o que era Alzheimer. E ele é diagnosticado com Alzheimer em 90, mas ele já vinha com a doença desde 82, 81, 82, já estava praticamente há 10 anos, né, com a memória, a parte cognitiva, tudo, né, completamente comprometido. E daí ele morre, em 93 ele morre, eu tinha voltado da Europa finalzinho de 90, ainda acompanhei os últimos anos dele, 91, 92, e ele morre no final de 93. Ainda acompanhei 3 anos dele, da doença dele. Foi uma situação muito complicada isso, a gente vivendo desde 81. Ah, meu celular tá molhando. E eu resolvo, eu gosto de escrever, eu não falei para vocês ainda do meu lado escritor, e eu resolvo escrever o que é a realidade do mal de Alzheimer numa família, que não era Alzheimer. Hoje eu sei que ele teve ou essa frontotemporal, a DFT, que é demência frontotemporal. Se vocês quiserem saber mais dessa demência, é a demência que o Bruce Willis, o ator Bruce Willis tem. Está vivo ainda, mas já tem anos aí que desde 2020, 19, ele foi diagnosticado com essa frontotemporal. E o meu ex-genitor seria hoje muito mais essa demência frontotemporal. E até puxando o gancho para outro ator famoso, o Robin Williams. O Robin Williams teve demência por corpus de Levy. Eu conheço tudo de demência, eu conheço tudo de piração de cabeça, e digo mais para vocês, eles não sabem nada, cientistas, médicos, pesquisadores, não sabem nada. Então quando tu joga isso aí numa panela, Alzheimer, frontotemporal, corpus de Levy, eu chamo tudo das loucurinhas que a gente pode ter aí pelo cérebro. E daí, teve tudo isso e vinha outro cara caminhando ali, outro noia, esse noiazinho caminhando aí, e lá na frente vem outro, já tem que ir para uns lugares complicados aqui, daqui a pouco eu sou atropelado. Só que, para escrever esse livro, nós tínhamos uma área rural e tal, eu vou para lá e começo a escrever o livro. Sou tratado como completamente louco. Eu deixo de trabalhar, deixo de namorar, deixo de trepar. Ali eu começo já a me ausentar do mundo. E sou tratado como um completamente louco. E hoje, quando eu vi esse filme, me bateu isso, sabe? O que é tu ter certeza da tua sanidade e todas as pessoas em volta de ti dizendo que tu está louco. Quer vida mais louca que essa minha? Não tem. Ache outra mais louca e me mostre. Fui!